Em 1494 foi publicado um livro de mais de 600 páginas em Veneza. O livro era um sumário de tudo que estava conhecido naquela época, de matemática, como era usada em negócio, matemática comercial. Mas incluído nesse livro eram 27 páginas sobre partida dobrada. O autor desse era um frei franciscano chamado Luca Pacioli. E porque as pessoas que seguiram eles, os outros autores do século XVI, usaram o mesmo sílabo, o mesmo conteúdo nos livros deles para descrever os técnicos, coisas técnicas de contabilidade de partida dobrada, ele é considerado o pai de contabilidade, porque o sistema dele, o sistema que estava aceitado pelo mundo inteiro, de partidas dobradas. Ele tinha sido trabalhado com comerciantes entre 1464 e 1470 em Veneza. Mas depois ele estudou, virou freia, estava chefe do convento dele em São Sepulcro, que está nos 300 quilômetros sul de Veneza. É bastante importante na própria Igreja Católica. Ele era convidado a ser chefe de todos os conventos no estado de Romagna, Itália, negou. E ao final da carreira dele, ele virou professor de matemática em Roma, convidado pela Papa. Ele estava bem conhecido pelas papas que existiram na vida dele, cardenais, e também pelas pessoas mais na frente do movimento humanista naquela época. E isso foi a influência em ele que deixou ele querer ser professor. Ele era professor de matemática de 1476, mais ou menos, até 1514. E ele está considerado o homem mais importante na história da álgebra, ensino da álgebra naquele tempo. E está considerado que ele reinventou como ensinar aquele assunto. Em fato, aquele assunto não estava ensinado nas escolas ou nem universidades até depois ele morreu. Mas ele deu instruções em como ensinar álgebra nesse livro grande dele de matemática. E também ele deu instruções em partidas dobradas. Mas nós não achamos que ele deu aula nenhuma na vida em partidas dobradas. E a única experiência que ele podia ter tido, provavelmente, foi naqueles 6 anos em Veneza, quando é bem possível que ele estava treinado como contador. Porque, primeiro, ele é inteligente, segundo, ele soube como contar, era excelente matemático, e esses talentos não teriam sido segredos. Então, provavelmente ele aprendeu como fazer naquela época. E o que ele fez no livro dele, nas 27 páginas sobre partida dobrada, mudou tudo. Ele tinha tido visto de um pequeno livro sobre partidas dobradas, como aquela de 1475, porque ele copiou a começo. E os exemplos que ele usaram no texto dele, bastante eram bem similar daqueles naquele documento. Mas ele colocou bastante coisas individual dele dentro. E a foco dele não estava
em como ser contador é como entender como ser contador. E ele deu instruções para as pessoas que leram o livro dele, o texto dele, que tinha uma foco em ensinando o que você coloca na esquerda, o que coloca na direita, o que coloca na débito, o que coloca na crédito. De uma maneira que não existia antes e até hoje não existe. E a maneira que ele apresentou as entradas no diário e as entradas no livro Razão era muito claro. Era a mesma maneira que estava naquela outra de 1475 pela diário, mas aquela não era um curso que incluiu o diário, o livro Razão, porque aquela era considerada o nível mais alto. Coisa básica em Partido Dobrado naquela época era diário. Então ele é o Pacioli, né? Esse livro dele ensina como manter o diário, como manter o livro Razão. Isso muda tudo. Ainda depois dele, outros autores continuaram no sistema daquela de 1475, deu uma página de instruções e um monte de exemplos. Mas em 1540, o outro professor, Domenico Manzoni, também de Venezia, escreveu um livro que era como o Pacioli no começo, mas ao final tinha centenas de exemplos durante todo o ano. E os livros que saíram depois, a grande maioria, copiaram o que Manzoni fez. Mas uma coisa interessante, esse segundo livro de 1540, foi que Manzoni deu regras em como fazer partidas dobradas. Pacioli não deu, aquela de 1475 não deu. Mas este Manzoni deu. Mas as regras dele eram regras para manter contas de contabilidade tabular, não de partida dobrada. Então, embora que ele estava usando a partida dobrada dessa evidência, bastantes pessoas ainda estavam pensando na maneira como era ainda usando a contabilidade tabular, que faz uma entrada em débito no seu livro e a outra pessoa na transação faz uma entrada em crédito no próprio livro dele. Depois, quando os outros livros saíram depois, aquela regra tinha sendo tirada e as regras depois estavam com foco em partida dobrada.